Não fui apenas excluída da lista de convidados. Eu fui apagada do casamento do meu próprio irmão. Quando a mensagem apareceu no meu celular, ei, lista de convidados finalizada. Tive que fazer alguns cortes difíceis. Espero que entenda. Te amo. Meu coração parou. Cortes difíceis? Eu não era uma prima distante. Eu era a irmã dele. Liguei para minha mãe, exigindo uma explicação. Ela suspirou, usando o mesmo tom condescendente de sempre quando queria que eu me sentisse infantil. Oh, querida, é apenas um casamento. Não faça um drama disso. Apenas um casamento. Apenas a vida do meu irmão. Apenas minha família decidindo que eu não importava. Foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu. Se eles não me queriam lá, tudo bem. Eu não iria. Em vez disso, reservei uma passagem para o paraíso, porque se eu ia ser excluída, preferia ser excluída em uma praia com uma bebida na mão. Na noite em que recebi a mensagem, não consegui dormir. Fiquei na cama, olhando para o teto, cada memória do meu irmão Daniel invadindo minha mente como uma tempestade. Pensei na vez em que passei a noite inteira acordada para ajudá-lo a terminar um projeto da faculdade, digitando enquanto ele ditava porque tinha quebrado o pulso. Pensei na vez em que cobri parte do aluguel dele quando estava entre empregos, discretamente deslizando o dinheiro para que ele não se sentisse envergonhado. Quando a noiva dele, Emily, o deixou na faculdade, quem ficou na varanda com ele até o nascer do sol, lembrando de que ele ficaria bem. Sempre eu. E agora, aparentemente, eu nem valia uma cadeira no casamento dele. Liguei para minha mãe novamente naquela noite, esperando que talvez ela tivesse tido tempo para pensar, para perceber o quão ultrajante era aquilo. Ela atendeu no segundo toque, sua voz alegre como se nada tivesse acontecido. Lucy, querida, você ainda está chateada? Ainda chateada? Mãe, eu sou a irmã dele. Como é que não sou convidada? Ela suspirou. Aquele longo suspiro teatral que significava que ela já tinha ouvido o suficiente. Eles tinham que manter a lista de convidados pequena. Casamentos são caros. Eu cerrei o maxilar. Pequena. Acabei de ver o story da Emily no Instagram. 150 pessoas. Acho que não entrei para a lista. Minha mãe estalou a língua. Não seja dramática. É apenas um dia. Você vai sobreviver. Esse foi o limite. Desliguei antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Por anos, eu os deixei me diminuir, varrer meus sentimentos para debaixo do tapete, esperar que eu fosse a compreensiva. Mas isso era diferente. Não foi apenas um descuido. Foi um apagamento. Peguei meu notebook e abri uma nova aba. As mãos tremendo com uma mistura de fúria e adrenalina. Voos para qualquer lugar quente, qualquer lugar bem longe. Em poucos minutos, eu estava navegando por fotos de águas azul turquesa, areia branca, palmeiras balançando como se estivessem chamando meu nome. Sempre disse a mim mesma que um resort 5 estrelas era luxo demais, caro demais. Mas enquanto eu olhava para aquelas fotos, algo dentro de mim endureceu. Por que não eu? Por que não agora? Se Daniel e minha mãe achavam que eu ficaria em casa remoendo minhas mágoas enquanto eles brindavam com champanhe sem mim, eles estavam enganados. Eu não ia apenas desaparecer. Eu ia prosperar. Eu ia viver de forma mais intensa, mais brilhante, mais livre do que nunca. Com um clique decisivo, reservei uma suíte all-inclusive no Caribe. Passagem de primeira classe, vista para o mar, varanda privativa. Meu coração disparou quando o e-mail de confirmação apareceu. Recostei-me, um sorriso lento se espalhando pelo meu rosto. Eles não me queriam no casamento perfeito deles. Ótimo, eu teria a minha própria celebração. Uma onde eu era convidada de honra. Na manhã seguinte, acordei com um fogo no peito. Pela primeira vez, não era pavor. Era determinação. Abri meu armário, peguei minha velha mala e a deixei cair no chão. O som do zíper soou como um trovão no meu apartamento silencioso. Isso não era apenas arrumar roupas. Era arrumar uma declaração.
Joguei biquínis que eu mal usava, vestidos de verão que estavam pendurados, intocados por anos, e sandálias que eu tinha comprado, mas nunca tive a ocasião certa para usar. Bem, esta era a ocasião. Cada item que eu arrumei era uma rebelião silenciosa contra o papel que minha família havia me imposto, a Lucy quieta e confiável, que ficava nos bastidores enquanto todos os outros viviam no centro do palco. Enquanto eu dobrava minhas roupas, meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Outra mensagem da minha mãe. Não fique de mau humor, querida. É só um casamento. Vamos comemorar outra coisa juntos em breve. Olhei para a tela e ri em voz alta. Comemorar o quê? Meu apagamento? Minha ausência? Eu nem me dei ao trabalho de responder. Em vez disso, tirei uma foto da minha mala aberta, com vestidos coloridos caindo para fora, e postei nos meus stories com a legenda, Nova aventura carregando. Em poucos minutos, as reações começaram a chegar. Minha prima Melissa enviou uma série de emojis de fogo. Minha amiga da faculdade, Raquel, mandou uma mensagem: para onde você vai? Até minha colega de trabalho comentou: sim, se cuide. Mas o amping mais satisfatório veio meia hora depois. Daniel havia visualizado meu story. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, apenas a visualizado. Aquela pequena notificação parecia uma faísca de vitória. Ele sabia que eu não estava sentada, remoendo as mágoas, como eles provavelmente esperavam. Ao meio-dia, eu estava navegando por fotos do resort novamente, conferindo minha escolha. Piscina infinita, ok. Tratamentos de spa incluídos? Com certeza. Varanda privativa com vista para o mar? Sim, por favor. Pela primeira vez em anos, eu não estava pensando no que eu deveria fazer pelos outros. Eu estava pensando no que eu queria. Mais tarde naquele dia, arrastei minha mala para a sala, fechei o zíper e me sentei em cima dela com uma taça de vinho na mão. Pensei em como minha família estaria agitada, planejando arranjos de flores e lugares na mesa, provavelmente nem notando minha ausência ainda, mas em breve notariam. Porque eu não estava apenas tirando férias, eu estava reescrevendo a história. Enchi minha taça novamente e sussurrei em voz alta, como se estivesse selando uma promessa: Lucy, você não é mais uma segunda opção. O tilintar do meu copo ecoou na sala vazia. Parecia o primeiro brinde que eu já tinha feito para mim mesma. 2 dias depois, eu estava arrastando minha mala pelo aeroporto, meu coração batendo forte com uma mistura de nervosismo e excitação. Já tinha voado muitas vezes antes, mas nunca assim. Primeira classe. Só o pensamento me fez sorrir. Enquanto eu caminhava pela ponte de embarque e virava à esquerda em vez de à direita, parecia simbólico, como se eu estivesse finalmente entrando em uma versão da minha vida que me foi negada por tempo demais. O assento era largo, o couro macio e com mais espaço para as pernas do que eu sabia o que fazer. Uma comissária de bordo me cumprimentou com uma taça de champanhe antes mesmo de eu afivelar o cinto. Eu a segurei, deixando as bolhas efervescerem contra meus lábios. Para mim, sussurrei. Na metade do voo, peguei meu celular e tirei uma foto. Pernas esticadas, taça na mão, nuvens abaixo de mim. Legenda: acho que não entrei na lista de convidados do casamento, mas acho que vou sobreviver. As reações vieram quase instantaneamente. Minha prima Melissa enviou uma série de emojis de riso. Minha tia Karen respondeu: muito bem, garota. Até mesmo uma amiga com quem eu não falava há anos comentou: vivendo o sonho. Então veio o que eu estava esperando. Mãe, Lucy, onde você está? Você vai mesmo faltar ao casamento do seu irmão por causa disso? Não seja mesquinha. Mesquinha? A palavra quase me fez cuspir o champanhe. Mesquinha era passar anos limpando as bagunças do meu irmão para ser jogada de lado como se eu não existisse. Mesquinho era fingir que cortes na lista de convidados eram mais importantes do que a família. Não, o que eu estava fazendo não era mesquinho. Era poderoso. Eu não respondi. Em vez disso, tirei outra foto, desta vez das nuvens brilhando em rosa enquanto o sol se punha, com minha mão segurando a taça no enquadramento. Legenda: perspectiva. Quando o avião pousou, minha caixa de entrada estava lotada. Amigos estavam me incentivando. Parentes estavam meio escandalizados, meio impressionados, e eu sabia, sem nem precisar verificar, que Daniel tinha visto também.
Enquanto eu saía do avião para o ar úmido do Caribe, uma brisa quente me envolveu como um abraço que eu estava esperando por toda a minha vida. Um motorista segurava uma placa com meu nome, esperando para me levar em um SUV preto abastecido com toalhas geladas e água engarrafada. Pela primeira vez, eu não era o plano B. Eu não era a salvadora. Eu não era a irmã esquecida. Aqui, eu era a prioridade. Recostei-me no banco de couro fresco do carro, fechei os olhos e deixei o cheiro do oceano me invadir. O casamento podia continuar sem mim. Eu estava exatamente onde deveria estar. O resort era tudo que as fotos tinham prometido, e mais. Palmeiras imponentes emolduravam o saguão ao ar livre. O chão de mármore brilhava sob a luz do sol, e um atendente sorridente me entregou um coquetel antes mesmo de eu fazer o check-in. Minha suíte tinha janelas do chão ao teto com uma varanda que parecia dar direto no oceano azul turquesa. Naquela primeira noite, abri as portas da varanda, deixei a brisa salgada entrar no quarto e pensei, isso é o paraíso. Pedi serviço de quarto, panquecas fofas e frutas frescas, mesmo sendo hora do jantar, por que não? Fiquei na varanda de roupão, tomando um café que tinha um sabor melhor do que qualquer um que eu já tivesse tomado em casa. Pela primeira vez, o único som que eu ouvi era o do oceano, não o do meu celular vibrando com exigências da família. Na manhã seguinte, me acomodei em uma espreguiçadeira na piscina infinita, com um martini na mão. Tirei uma foto da água cintilante, postei com a legenda: quando uma porta se fecha, outra se abre, de preferência para uma suíte à beira-mar com margaritas ilimitadas. Os comentários chegaram. Amigos me provocavam por estar me exibindo. Primos mandaram emojis de riso. Melissa, minha prima favorita, escreveu: me leva na próxima vez. Eu ainda estava sorrindo para a mensagem dela quando meu celular vibrou novamente. Desta vez, a tela se iluminou com nomes que me fizeram parar. Mãe, Daniel, tio Rob, até a vovó. No começo, eu ignorei. Deixa eles se virarem. Eles fizeram a escolha deles. Eu estava fazendo a minha. Mas então as ligações se acumularam, uma após a outra, até que meu celular estava praticamente vibrando e caindo da espreguiçadeira. Finalmente, a curiosidade venceu. Abri uma mensagem do meu primo Jake. Cara, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Eu franzi a testa, me sentei, e rolei a tela por entre a enxurrada de mensagens. Mãe, me liga. Emergência. Daniel, Lucy, por favor, atenda. Eu preciso de você. Jake, de novo, o casamento. É um desastre. Meus lábios se curvaram em um sorriso lento e involuntário. Coloquei meu martini de lado, toquei na mensagem de Jake e digitei: o que você quer dizer? A resposta veio em segundos. Ele foi embora. O noivo simplesmente saiu. Eu pisquei. Foi embora. Ele foi embora da recepção. Jake, ele surtou completamente. Ele e a Emily tiveram uma briga enorme e ele simplesmente saiu do local. Todo mundo está surtando. O tio Rob e o papai estão gritando um com o outro sobre a reputação da família. A vovó está chorando. O bar fechou mais cedo. É um caos. Recostei-me na cadeira, o riso borbulhando no meu peito até que saiu alto o suficiente para fazer a mulher na espreguiçadeira ao lado me olhar. Eu não me importava. Eu não conseguia parar de rir. Daniel havia me excluído do casamento dele, convencido de que eu não era importante o suficiente para estar lá. E agora, quando tudo desabou, de repente eu era a pessoa para quem todos estavam correndo. Outra mensagem da minha mãe piscou na minha tela. Lucy, atenda seu telefone agora mesmo. Esta família precisa de você. Por anos, essas palavras teriam me feito largar tudo, sair do trabalho, cancelar planos, correr para apagar qualquer incêndio que minha família tivesse começado. Mas desta vez, eu apenas olhei para a tela e virei o telefone para baixo na mesa. Levantei meu martini novamente, o segurei contra o sol e sussurrei: para o karma. Porque enquanto minha família entrava em colapso, eu estava no paraíso. E pela primeira vez na minha vida, eu não era a pessoa que precisava consertar as coisas. Quando voltei para minha suíte naquela noite, as chamadas perdidas haviam dobrado. A tela do meu telefone era uma parede de desespero. Mãe, Daniel, tia Lisa, até a Emily.
Peguei uma taça de vinho no frigobar, me enrolei na cadeira da varanda e finalmente dei play em uma das mensagens de voz. A voz da minha mãe estava embargada, frenética. Lucy, eu não sei o que você pensa que está fazendo, mas esta não é a hora para uma de suas crises. O casamento do seu irmão está desmoronando e ele precisa de você. Esta família precisa se manter unida agora. Eu revirei os olhos com tanta força que quase doeu. Crise. Ela ainda não conseguia chamar o que era pelo nome, eu me defendendo. A próxima mensagem de voz era de Emily. A voz dela estava trêmula, embargada de choro. Lucy, eu sei que a gente nem sempre foi próxima, mas por favor, eu preciso da sua ajuda. O Daniel está pirando. Está todo mundo brigando. Você é a única que consegue acalmá-lo. Estou te implorando. Eu dei uma bufada. Emily, que sorriu educadamente enquanto me excluía da lista de convidados perfeita, agora estava implorando pela minha presença como se eu fosse algum tipo de terapeuta de crise. Outra mensagem de voz apareceu. Esta do Jake, sussurrando como se estivesse escondido em um armário. Cara, a mamãe e a tia Lisa já estão planejando aparecer no seu apartamento quando você voltar. Só para te avisar. E a vovó fica dizendo que o casamento foi amaldiçoado porque você não estava lá. É hilário, sinceramente. Eu tive que pausar a mensagem porque estava rindo demais. A ironia era quase poética. Quando eu queria fazer parte do casamento, me disseram que eu não era essencial. Agora, de repente, eu era a cola que mantinha a família unida. Recostei-me, bebi meu vinho e finalmente respondi à mensagem desesperada de Emily. Desculpe, estou um pouco ocupada curtindo meu exagero. Espero que o casamento tenha sido divertido. Então, com um movimento rápido, eu bloqueei o número dela. E já que estava nisso, bloqueei o da mamãe também. O do Jake, só por precaução, caso ele fosse recrutado para a campanha de chantagem emocional deles. O silêncio caiu sobre o meu telefone como uma cortina. E pela primeira vez em anos, foi uma sensação maravilhosa. Coloquei meu telefone no modo não perturbe, caminhei descalça pelo chão frio e liguei para o serviço de quarto pedindo uma sobremesa. 10 minutos depois, eu estava na varanda novamente com um prato de bolo de chocolate derretido e outra taça de vinho, observando o brilho do luar no oceano. Enquanto eu dava a primeira mordida, rica e quente, pensei no caos que se desenrolava em casa. Emily provavelmente chorando com a maquiagem arruinada. Daniel de mau humor, furioso por não conseguir controlar a situação. Minha mãe andando de um lado para o outro, me culpando por tudo. Mas eu não estava no meio disso. Pela primeira vez, eu não era a salvadora deles. Levantei meu garfo como um brinde e sussurrei, a liberdade. Ela tinha um sabor doce. À meia-noite, eu estava mergulhada na enorme banheira, sais de lavanda perfumando o vapor, uma taça de champanhe na mão. Meu telefone vibrou no balcão, acendendo com outra enxurrada de ligações. Eu nem me dei o trabalho de olhar. Deixa eles entrarem em pânico. Deixa eles se virarem. Pela primeira vez, eu estava intocável. Na manhã seguinte, acordei com o som das ondas quebrando e o leve perfume de flores tropicais entrando pelas portas da varanda. Por um momento abençoado, me esqueci da avalanche de ligações da noite passada. Então me virei e vi meu telefone, 20 ligações perdidas, um punhado de mensagens de voz e várias notificações de mensagens bloqueadas. Eu as ignorei. Em vez disso, pedi serviço de quarto, panquecas, manga fresca e uma mimosa que brilhava como a luz do sol em um copo. Tirei uma foto da mesa e postei com a legenda, começando o meu dia sem estresse. Espero que todos em casa estejam bem. Minutos depois, meu celular vibrou novamente. Desta vez, era Melissa. Ao contrário dos outros, eu não a bloqueei. Ela sempre foi a única prima com juízo. A mensagem dela dizia, ok, sei que você está ignorando todo mundo, mas por favor, me ligue. Você vai amar isso. Hesitei. O garfo a meio caminho da boca. Melissa não era de fazer drama, a menos que valesse a pena compartilhar. Finalmente, a curiosidade venceu. Disquei o número dela. Ela atendeu no primeiro toque, a voz transbordando de energia. Ah, meu Deus, Lucy! Finalmente!
Senta porque você vai morrer de rir. Eu ri, olhando para o oceano. Melissa, estou sentada em uma cabana com uma mimosa. Acho que consigo aguentar. Ela respirou fundo e começou a contar a história. Então, depois que o noivo saiu furioso, a Emily teve um colapso completo. E não digo algumas lágrimas. Digo um ataque de gritos, jogando coisas, rímel escorrendo pelo rosto. Ela surtou com o cortejo. Quase me engasguei com a mimosa. Isso parece certo. Melhora, continuou Melissa, mal conseguindo conter o riso. A tia Lisa murmurou que nada disso teria acontecido se você estivesse lá para acalmar as coisas. A vovó ouviu e interveio, dizendo que a Emily basicamente amaldiçoou o próprio casamento por ter te excluído. Então ela disse na frente de todo mundo para Emily, se você tratasse a família melhor, não estaria sozinha em seu vestido de noiva agora. Eu comecei a rir tão alto que tive que colocar minha bebida de lado antes que a derramasse. A imagem de Emily sendo repreendida pela vovó enquanto o casamento dela desmoronava era perfeita demais. E então Melissa continuou, sua voz borbulhando de diversão. A mamãe tentou ligar para os pais do noivo, implorando para que eles salvassem a situação. Adivinha o que a mãe dele disse? Limpei as lágrimas dos olhos. O quê? Ela disse para a mamãe, este é o seu problema agora. E desligou. Eu gargalhei, o som ecoando nas paredes da minha suíte. Ah, isso é lindo. Melissa deu uma risadinha comigo. Enfim, a Emily ainda está soluçando, ainda culpando todo mundo, menos a si mesma. Ela jura que pode consertar, mas, sinceramente, Lucy, não tem conserto. Acabou. Recostei-me, me espreguiçando ao sol. Sabe qual é a melhor parte, Mel? Qual? Dei um gole lento na minha mimosa, saboreando a doçura. Eu não me importo. Melissa gargalhou. Deus, eu te amo. Você está vivendo o sonho de toda pessoa que já se sentiu excluída agora. E, sinceramente, você merece. Conversamos por mais alguns minutos, ela me contando todos os detalhes deliciosos do desastre. Quando finalmente desliguei, me senti mais leve do que em anos. Eles queriam um casamento sem mim. E agora, graças às suas próprias escolhas, eles tinham um desastre. Levantei minha taça novamente, brindando ao horizonte. Ao karma, murmurei. E desta vez, não era amargo. Era doce, borbulhante e inteiramente meu. Naquela noite, me dei de presente um cruzeiro ao pôr do sol. O iate deslizou sobre as ondas enquanto o céu se transformava em ouro derretido e roxo profundo, pintando o horizonte com cores que nenhum fotógrafo de casamento jamais conseguiria capturar. Encostei-me na grade, com uma taça de champanhe na mão, o vento bagunçando meu cabelo. Pela primeira vez em anos, eu não estava me preparando para a próxima exigência da família. Eu estava simplesmente livre. Quando o sol mergulhou abaixo do horizonte, a tripulação serviu um jantar de 5 pratos no convés, vieiras perfeitamente grelhadas, um filé mignon macio e uma sobremesa tão rica que parecia seda derretendo na minha língua. Tirei uma foto da vista com minha taça de vinho erguida e legendei, 0 arrependimentos. Os comentários surgiram antes mesmo de eu terminar a sobremesa. Amigos estavam me incentivando. Colegas de trabalho estavam com ciúmes. E Melissa respondeu com, icônica, continua assim, rainha. Eu ri tão alto que o casal na mesa ao lado olhou para mim. De volta à minha suíte mais tarde, cometi o erro de olhar para o meu telefone. Dezenas de chamadas perdidas novamente. Mãe, Daniel, até números que eu não reconhecia. Uma mensagem de voz da minha mãe passou. A voz dela estava irritada desta vez, não implorando. Lucy, quando você voltar, vamos ter uma reunião de família. Essa bobagem já foi longe demais. Uma reunião de família. Eu quase cuspi meu vinho. Eles me excluíram, me apagaram do dia mais importante da vida de Daniel, e agora esperavam que eu me sentasse em círculo e dessemos as mãos como se nada tivesse acontecido. Em vez disso, digitei uma resposta para Melissa. Eles realmente acham que eu vou voltar para uma palestra. Ela respondeu instantaneamente com uma série de emojis de riso. Na manhã seguinte, acordei com o som de gaivotas do lado de fora da minha varanda. Me enrolei em um roupão,
pedi café expresso e croissants, e tomei café da manhã com o oceano se estendendo à minha frente. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem urgente do Daniel. Lucy, por favor. Podemos conversar sobre a lista de convidados depois, mas agora eu preciso de você. Não me abandone assim. Eu quase gargalhei. Não me abandone. Que ironia vindo do homem que havia me cortado sem piscar. Coloquei o telefone de lado, estiquei as pernas e saboreei meu café expresso. Eles podiam planejar quantas reuniões de família quisessem. Eu não ia aparecer para ser repreendida ou para me sentir culpada. Eu tinha encontrado algo melhor. Paz. Enquanto as ondas quebravam ritmicamente lá embaixo, sussurrei para mim mesma, eles queriam um casamento sem mim. Agora eles podem ter o caos sem mim também. E com isso, marquei um horário no spa, coloquei meu telefone de volta no modo não perturbe e me deixei levar pelo dia de felicidade. No terceiro dia no paraíso, eu me sentia mais leve do que em anos. Sem culpa, sem aquela ansiedade roendo meu peito, sem uma lista interminável de obrigações familiares. Apenas eu, a brisa do mar e um roupão de hotel tão macio que parecia um abraço. Liguei meu telefone por pura curiosidade e, em segundos, a tela se acendeu como uma máquina caça-níqueis. 20 chamadas perdidas, dezenas de mensagens de texto, uma da minha mãe: você precisa parar de agir como uma criança e voltar para casa. Vamos sentar como uma família e consertar isso. Outra do Daniel: Lucy, não acredito que você está fazendo isso comigo. Você está sendo egoísta. E Emily, a noiva que nem sequer me queria lá, estou de coração partido. Você se importa? Eu ri tão alto que quase derramei meu café. Me importar? Depois de terem me apagado do dia perfeito deles? Eles queriam que eu limpasse a bagunça deles agora, da mesma forma que eu sempre fazia. Então uma última mensagem apareceu da Melissa. Aviso, sua mãe está organizando uma reunião de família quando você voltar. Achei que você deveria saber. Eu quase me engasguei com meu croissant. Uma reunião de família? Como se eu fosse simplesmente voltar para os braços deles, deixar que me chantageassem e fingir que nada disso jamais aconteceu. Não vai rolar. Digitei de volta para Melissa. Obrigada pelo aviso, mas eu não estarei lá. Ela respondeu instantaneamente. Espera, como assim? Eu? Estou estendendo a minha viagem. Eu quase podia imaginar o rosto dela, uma mistura de choque e diversão. Segundos depois, a resposta dela chegou. Icônica. Me conte tudo quando voltar, seja lá quando for risos. Eu sorri, peguei meu laptop e, com alguns cliques, estendi minha reserva por mais uma semana inteira. Outra semana de silêncio. Outra semana de paz. Antes de ir para a praia, decidi fazer um último ato. Naveguei pelos meus contatos, abri o grupo de conversa com a mamãe, o Daniel e a Emily, e digitei: então agora vocês me querem por perto. Desculpe, estou ocupada demais curtindo meu exagero. Divirtam-se limpando as próprias bagunças. Então, com uma calma deliberada, eu bloqueei todos eles. Telefone de lado, bebida na mão, o sol aquecendo minha pele. Pela primeira vez na minha vida, eu não era a salvadora deles, nem o plano B, nem a rede de segurança. Eu era a minha própria prioridade. Naquela tarde, relaxei sob uma cabana com um coquetel tropical, as ondas batendo na costa a poucos metros de distância. O caos da minha família parecia outro universo, um do qual eu finalmente havia escapado. Levantei meu copo para o céu, sussurrando: a liberdade, a paz, a escolher a mim mesma. As palavras ficaram no ar salgado, levadas pela brisa. E enquanto o sol se punha, pintando o horizonte em tons de fogo, eu sabia de uma coisa com certeza. Eu não tinha culpa, nem arrependimentos, nem vontade de olhar para trás. Pela primeira vez em anos, eu escolhi a mim,